Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula 27 de matemática. Na nossa aula 27 de matemática, nós ainda daremos continuidade ao capítulo 11. Estudaremos da página 134 a 145. As atividades serão destinadas para a tarefa de casa. Estão na página 177 e 178. São os exercícios 8 e 9. Então, aqui está a abertura das atividades de hoje. Nós estudaremos subtração de números decimais. Vamos à nossa aula? Subtração de números decimais. Observe as informações da tabela. Estatura de Marcelo. Então, nessa primeira parte da tabela, nós temos a idade em anos. Então, nós temos desde o nascimento até os 5 anos. Nessa outra parte da tabela, nós temos a estatura. Então, nós temos em metros, desde o nascimento também até os 5 anos. Então, vocês terão que observar a cada ano quanto que Marcelo cresceu. Então, observe que ele teve um crescimento conforme os anos foram se passando. Para determinar a diferença de estatura de Marcelo do seu nascimento aos 5 anos de idade, calculamos uma unidade ou um inteiro e 13 centésimos menos 52 centésimos. Lembrando que a palavra diferença nos remete às ideias da subtração, já estudada nas aulas anteriores. Então, sempre que vocês ouvirem a palavra diferença, vocês terão que efetuar o algoritmo da subtração. Então, aqui no caso, vocês terão que subtrair a estatura que o Marcelo teve aos 5 anos, menos o que ele tinha quando ele nasceu. Observe algumas maneiras de efetuar essa subtração. Então, primeiramente, iremos utilizar o material dourado como base. Lembrando que eles fizeram a associação da placa para a parte inteira do nosso número e as barras e os cubinhos para a parte decimal. Então, utilizando placas, barras e cubinhos, no primeira parte, representamos o número 1 inteiro e 13 centésimos. Utilizamos cubinhos, barras e placas. Então, como eu tenho antes da vírgula uma unidade, que é o inteiro, então eu tenho uma placa. Depois, a parte decimal, depois da vírgula. Então, eu tenho um décimo mais 3 centésimos, ou 13 centésimos. Na segunda parte, retiramos 2 centésimos, que são os 2 cubinhos. Porque, olha aqui, ó, aqui neste número, na ordem dos centésimos, eu tenho 2 centésimos. Então, eu vou retirar. Na terceira parte deste cálculo, como não é possível retirar 5 décimos de 1 décimo, trocamos uma placa, que é uma unidade, por 10 barras, ou 10 décimos. Depois, retiramos 5 barras, ou 5 décimos. Então, essa placa aqui, lembra que a professora falou que para fazer a divisão por décimos, ela foi dividida em 10 partes? Então, é o que foi efetuado nesse exercício. Então, foi trocado uma placa por 10 barras. Assim, eu consigo efetuar a subtração. Agora, eu tenho para retirar as 5 barras. Então, observe o cálculo nesta outra parte aqui embaixo. O inteiro e 13 centésimos menos 52 centésimos, eu tenho 61 centésimos. Então, aqui eu tenho
os 6 décimos mais o 1 centésimos, que é o mesmo que 61 centésimos. Utilizando o algoritmo. Então, na primeira parte, depois que eu montar esse algoritmo, eu vou começar a resolução pela parte decimal, pelos centésimos. 3 centésimos menos 2 centésimos, eu consigo fazer essa subtração? Sim, porque o 3 é maior do que o 2. Então, 3 menos 2, 1 centésimos. Então, aqui nós temos o cálculo. 3 centésimos menos 2 centésimos é igual a 1 centésimo. Na segunda parte da resolução, como não é possível subtrair 5 décimos de 1 décimo, trocamos uma unidade por 10 décimos, ficando com 0 unidade e 11 décimos. Em seguida, subtraímos 5 décimos de 11 décimos. Então, agora nós estamos na parte dos décimos, ainda na parte decimal. Eu tenho 1 décimo, eu consigo retirar 5? Não, não consigo. Então, o que eu vou fazer? Desagrupar a unidade para poder fazer a troca. Então, aqui eu tinha uma unidade, eu vou fazer a troca, não vou ficar com nenhuma. E vou trocar uma unidade por 10 décimos. Então, eu tinha 1 décimo, fiquei com 11. Então, agora eu consigo fazer essa subtração. 11 menos 5, 5 para 11, 6 décimos. Então, aqui eu tenho o procedimento que a professora acabou de explicar. 11 décimos menos 5 décimos é igual a 6 décimos. Terceiro, subtraímos as unidades. Então, agora nós já estamos na parte inteira, que é o depois da vírgula. Eu não fiquei com nenhuma unidade porque efetuei a troca. Então, 0 unidades menos 0 unidades é igual a 0. Este é o que a professora acabou de explicar do procedimento. Então, sempre comece pela parte decimal, pelo primeiro número da parte decimal, a primeira ordem da parte decimal, e vem fazendo as trocas se houver esta necessidade. Agora, nós temos o algoritmo que nós fizemos, o passo a passo, no slide anterior. Então, nós temos aqui os nomes das partes que compõem a subtração. O primeiro número chama minuendo, o segundo número chama subtraendo, e o resultado é a diferença. Escrevemos o minuendo sobre o subtraendo, de modo que uma vírgula fique alinhada com a outra. Em seguida, subtraímos os centésimos, os décimos, as unidades e assim por diante. Portanto, Marcelo cresceu 61 centésimos de metro do seu nascimento aos 5 anos de idade. Então, aqui no exercício, está pedindo para vocês realizarem um cálculo de qual é a diferença de estatura de Marcelo, agora de 1 ano até 5 anos de idade. Então, a professora trouxe aqui para vocês a tabela, para vocês se basearem nela para a realização desse cálculo. Deixem registrado o cálculo na apostila, combinado? Página 136 do seu material. Dormir para crescer. As crianças crescem todos os períodos do dia, mas é durante o sono que ocorre no organismo um aumento na produção de substâncias químicas, responsáveis pelo crescimento. Portanto, dormir é essencial para crescer. É importante lembrar que apenas o sono não é suficiente para garantir o crescimento adequado, pois isso também depende de outros fatores, como uma alimentação saudável, a prática de exercícios físicos e a herança genética. Atividades. Exercício 1. Efetue as subtrações. Então, aqui vocês terão que efetuar
4 subtrações. A professora irá realizar a letra A para vocês identificarem novamente o processo da subtração, que começa lá pela parte decimal e indo para a parte inteira. Então, aqui nós temos o minuendo, que é o primeiro número, o subtraindo, que é o segundo número, e a diferença. Então, a professora montou a tabela, sempre coloquem para vocês, pelo menos nesse início, para vocês identificarem corretamente onde cada número irá se posicionar. Então, eu coloquei o primeiro número, o segundo número, e eu vou começar pela ordem dos centésimos. 4 menos 3, eu consigo subtrair? Sim, o 4 é maior que o 3, então aqui eu tenho 1 centésimos. Agora, eu vou para a ordem dos décimos. 6 menos 2, eu consigo subtrair? Sim, o 6 é maior que o 2. Então, 6 menos 2, 4 décimos. Coloco a vírgula, não posso esquecer de colocá-la. Depois, eu vou para a ordem dos inteiros, que é a unidade. Eu tenho 9 unidades menos 5 unidades é igual a 4 unidades. Então, aqui, 9 inteiros e 64 centésimos, menos 5 inteiros e 23 centésimos, eu tenho 4 inteiros e 41 centésimos. Exercício 2, página 137 do nosso material. Raquel fez uma dieta alimentar com a orientação de um nutricionista. Quando iniciou a dieta, ela tinha 81 quilos e 48 centésimos do quilo. E, ao final de 5 meses, passou a ter 71 quilos e 45 centésimos de quilo. Quantos quilogramas Raquel conseguiu eliminar nessa dieta? Então, aqui o nosso material trouxe uma palavrinha, nutricionistas. Vocês sabem me dizer o que é um nutricionista? Nutricionista é um profissional da área da saúde que estuda os alimentos e os efeitos que eles causam no organismo. Então, quando nós precisamos de fazer uma reeducação alimentar ou mesmo organizar a nossa alimentação, que nem o caso da Raquel para perder peso, nós vamos ao nutricionista para que ele possa verificar diante das nossas necessidades nutricionais, montar um cardápio que seja adequado para aquilo que nós queremos, que no caso da Raquel foi o perder o peso. Mas vamos retornar ao exercício. Agora vocês já sabem o que é um nutricionista. Aqui o exercício trouxe algumas informações principais. Então, a professora vai fazer esta análise, relembrar as nossas aulas anteriores e vocês farão o cálculo. Então, o que tem de importante nesse exercício? O peso que ela tinha antes da dieta e depois quanto ela pesou. E a pergunta do exercício: quantos quilogramas Raquel conseguiu eliminar nessa dieta? Então, é o que vocês terão que realizar. Então, verifiquem a ideia, analisem o algoritmo, realizem, montem corretamente, coloquem a separação entre as ordens, não esqueçam de colocar a vírgula e façam também a anotação da resposta aqui de quantos quilogramas ela conseguiu perder, quer dizer, eliminar nessa dieta. Exercício 3. Observe um cupom fiscal em que o preço de um dos itens ficou manchado. Então, aqui nós temos o cupom fiscal e nós não sabemos o valor do sabão em pó. Então, ele está manchado. Na letra A do exercício, qual é o preço que ficou manchado nesse cupom?
Então, nós sabemos o preço do detergente, nós sabemos o preço do alvejante e nós também sabemos o valor total da compra. Então, agora ficou mais fácil a resolução. Como que eu poderia resolver? Então, vocês terão que analisar o seu preço de 2 produtos e o valor total. Como eu faço para descobrir o valor do sabão em pó? Na letra B, utilizando cédulas e moedas de real, escreva uma possibilidade de efetuar o pagamento do valor apresentado nesse cupom, de maneira que não haja troco. Então, aqui a professora trouxe em destaque o cupom novamente. Esse valor aqui, ó, de R$20,26. Como que vocês poderiam, utilizando cédulas e moedas, fazer o pagamento sem que vocês recebessem nada de troco? Então, vocês irão anotar esta possibilidade. Aqui já é a definição de nutricionista que a professora trouxe no slide anterior. Exercício 4 está na página 138 do seu material. O brasileiro Thiago Braz conquistou a medalha de ouro no salto com vara masculino nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Ele também bateu o recorde olímpico da modalidade ao superar a marca de 6 metros e 3 centímetros. De acordo com o esquema ao lado, determine a diferença entre a altura de Thiago Braz e a marca que ele superou. Então, aqui nós temos o desenho da estatura dele, que é 1,83 m, e a marca que ele superou na Olimpíada, que ele ganhou a medalha de ouro, de 6 metros e 3 centímetros. Então, o que vocês terão que fazer? Uma análise do exercício, lembrando que a palavra diferença, ela remete a uma ideia de uma das operações, então, vocês terão que analisar qual operação será empregada nesse exercício e utilizar os dados que o exercício trouxe, como a estatura, que é a altura do Thiago Braz, e o tanto que ele conseguiu realizar nesse salto, que foram 6 metros e 3 centímetros. A professora trouxe um pouco sobre esse esporte, observe que ele é o salto com vara, e também trouxe a imagem desse grande atleta, que é o Thiago Braz, que trouxe a medalha de ouro nesta Olimpíada de 2016 no Brasil. Então, aqui vocês terão que realizar esse cálculo nesse espaço, grifem as partes importantes e coloquem também a resposta que o enunciado trouxe para vocês. Exercício 5. Ao pagar uma compra de R$ 8,50 com uma cédula de R$ 10, Paloma recebeu R$ 2,50 de troco. A. O troco que Paloma recebeu está correto? Por quê? Então, aqui vocês terão que efetuar o cálculo para verificar se realmente esse troco que ela recebeu está correto. Então, aqui vocês terão que explicar também, além do algoritmo, o porquê, se está correto ou não. B. Se o troco estiver errado, qual atitude Paloma deve tomar? Vamos supor, se esse troco for a menos, o que ela deve fazer? Ou se ele for a mais, o que ela deve fazer? Então, é isso que vocês terão que descrever aqui. Vivendo valores. Sempre confira o troco e seja honesto. Não fique com o troco a mais nem a menos. Então, é importante vocês já fazerem um cálculo mental aproximado do valor que vocês gastaram para o valor que vocês têm para receber de troco. Assim, facilita na hora de receber o troco visualizar se ele está errado ou não. E sempre seja honesto. Se o troco veio a mais, devolva-o
para o comerciante. E se for a menos, comunique também. Ó, o meu troco foi errado, foi a menos, então falta tanto. Então, verifique, refaça os cálculos juntamente com a pessoa que está no caixa. Assim, vocês terão de direito o que é de vocês e o comerciante também não ficará com um troco que não é dele. O mesmo ao contrário. Se você recebeu a mais, devolva também, porque não é seu de direito. O que é seu de direito é apenas o correto naquela determinada compra. Usando a calculadora, descubra e escreva a regra de cada sequência, depois complete-as. Então, aqui a professora trouxe novamente a calculadora e a professora vai demonstrar para vocês na letra A como faz para descobrir o valor que é repetido em cada sequência e como faço para descobrir o próximo número. Observe que eu tenho dois números próximos. Então, para mim descobrir o valor da sequência, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo. Então, ó, peguei 20 inteiros e 5 décimos e vou subtrair de 19 inteiros. Observe que aqui eu tenho 1 inteiro e 5 décimos. Então, essa é a minha diferença entre um número e o outro. Então, como que eu faço para descobrir o próximo número? Então, a cada número, eu vou obter subtraindo 1 inteiro e 5 décimos do anterior. Vamos fazer agora com 19 para verificar se realmente eu vou obter 17 inteiros e 5 décimos. A professora dará continuidade, ó. Então, eu vou agora fazer o quê? O 20 inteiros e 5 décimos e vou subtrair a minha diferença entre os números, que é 1 inteiro e 5 décimos. Deu 19, igual a sequência. Agora, o 19, eu vou subtrair 1 inteiro e 5 décimos. E vou obter o quê? O meu próximo número, 17 inteiros e 5 décimos. E assim, vocês irão fazer por toda a sequência até completar. Então, pegue o número anterior, subtraia 1 inteiro e 5 décimos, que vocês conseguem descobrir o próximo número. Aí, na próxima sequência, vocês terão que descobrir qual é esse valor que será repetido entre os números, o mesmo para a letra C. Complete o quadrado mágico com os números que faltam. Lembre-se de que 1 inteiro é igual a 1 inteiro e 0 décimos, que é igual a 1 inteiro e 0 centésimos. Então, é o mesmo se vocês colocarem o 0 em cada ordem ou não colocar. No quadrado mágico, a soma dos números de cada linha, coluna, diagonal, é sempre a mesma. Então, aqui vocês têm já uma linha completada, então fica fácil vocês descobrirem qual o valor dessa soma. Feito isso, vocês terão que descobrir qual o valor desses espaços em branco. Então, lembrando que o valor que der nessa soma tem que ser o mesmo dessa, o mesmo dessa, assim também como na diagonal. Exercício 8. Observe o preço de alguns produtos em uma loja. Então, aqui nós temos um liquidificador, um celular e uma geladeira. Então, nós temos o preço à vista e o preço a prazo. A. Qual é a diferença entre o valor a prazo e à vista de cada um desses produtos? Então, vocês terão que fazer o cálculo neste espaço e depois conferir na calculadora. Confira os cálculos em uma calculadora. Para isso, use os mesmos procedimentos apresentados anteriormente. Mas, em vez de pressionar a tecla mais, use a tecla menos. B. De acordo com os preços dos produtos apresentados,
elabore o enunciado de um problema para o cálculo e a resposta a seguir. Então, aqui nós temos o cálculo de um produto. O gasto será de R$ 834,90. Como que eu poderia elaborar um problema que tivesse esses dados para que eu pudesse obter esta resposta do enunciado? Então, vocês terão que fazer essa montagem desse enunciado, conforme que já está descrito aqui no algoritmo e na resposta. Exercício 9. Tatiana fez uma compra no valor de R$ 25,75 em uma loja. Ao pagar, ela entregou uma cédula de R$ 20 e outra de R$ 10. A professora colocou até aqui em destaque. Quanto Tatiana deve receber de troco? Então, aí vocês terão que verificar o valor que ela gastou, o valor que ela deu de troco e verificar quanto ela teria que receber. B. O caixa da loja perguntou se ela tinha 75 centavos para ajudá-lo com o troco. Sabendo que Tatiana acrescentou essa quantia ao que havia entregado antes, calcule mentalmente quanto ela recebeu de troco. Então, aqui vocês terão que observar que ela deu este valor em cédulas e depois ela também acrescentou a este valor 75 centavos. E agora, com esse novo valor que ela entregou ao caixa, quanto que ela receberá de troco? Então, é o que vocês terão que fazer. Aí, vocês anotem aqui quanto ela recebeu de troco. 10. Alice guardou parte de sua mesada durante alguns meses para comprar e pagar à vista o jogo de tabuleiro ao lado. A vendedora da loja informou a ela que se o pagamento fosse à vista, haveria um desconto de R$ 6,25 sobre o preço da etiqueta. Então, aqui nós temos o jogo de tabuleiro e o valor do jogo. Então, se ela for pagar à vista sobre esse valor, teria um desconto. Quantos reais Alice pagou pelo jogo? Então, Alice comprou à vista. Então, vocês terão que descobrir qual foi o valor que ela pagou. Então, vocês irão verificar o valor que custava o jogo, o valor de desconto e o resultado será o valor que Alice pagou. B. Sabendo que Alice entregou ao caixa uma cédula de R$ 100, quantos reais ela recebeu de troco? Depois que vocês efetuarem o cálculo da letra A, aí vocês farão com o troco que ela recebeu. Então, ela deu uma cédula de R$ 100, pagou uma certa quantia por esse jogo e o exercício está te pedindo para verificar qual foi o valor de troco. Cidadania no dia a dia. Modéstia à parte. Manter a autoestima. O que é autoestima? Vocês sabem me dizer o que é autoestima? O nosso material trouxe o significado dessa palavra. Autoestima é a valorização de si mesmo. Então, nós temos que nos valorizar em relação às nossas qualidades e reconhecer os bens que conseguimos conquistar. São características importantes para o bem-estar. Mas, para o desenvolvimento humano e cidadão, devemos sempre conservar a humildade. Isso significa ser modesto, saber admitir seus erros e reconhecer suas fraquezas. Uma pessoa arrogante e orgulhosa não é humilde, pois ela se considera melhor do que os outros. Não ouve o que as pessoas têm a lhe dizer, tem dificuldade de assumir seus erros e pedir desculpas. Ser humilde é estender a mão quando a outra pessoa precisa. Saber pedir desculpas
Não se vangloriar por ter mais dinheiro que o outro, saber escutar, entre outras atitudes. Enfim, humildade não se refere à condição financeira, e sim aos valores que devemos praticar diariamente. Então, aqui vocês podem observar que temos uma pessoa em perigo e ela está segurando um saco com a mensagem orgulho. Então, quer dizer que mesmo essa pessoa sendo orgulhosa, arrogante, a outra pessoa estendeu a mão para ajudar e retirá-la dali. Então, nós não devemos ser orgulhosos, arrogantes, achar que sabemos tudo, porque nós temos sempre algo a aprender. Então, aqui, o nosso material trouxe alguns questionamentos. O que você entendeu da imagem? Então, a professora conversou um pouquinho com vocês sobre o que está representado nessa imagem, mas e para você? O que realmente ela apresenta? Será que ela representa também tudo aquilo que a professora disse? Ou você tem um outro argumento sobre esta imagem? B. Você se considera uma pessoa humilde? Por quê? Quais são as características que dizem que você é uma pessoa humilde? Letra C. Há um ditado que diz: quanto maior o orgulho, maior a queda. Você concorda com este ditado? Por quê? Sim, não e quais são os motivos de você concordar ou de não concordar? Então, vão fazendo um levantamento desses questionamentos, vão pensando. E assim que vocês chegarem à aula neste momento, coloquem a opinião de vocês sobre cada um desses questionamentos e saibam ouvir o que o seu amigo, o que o seu professor também tem a dizer, porque isso também é um sinal de humildade. Divirta-se e aprenda. O jogo da comparação. Aproveite esse jogo para verificar o que você aprendeu sobre os números decimais. O desafio desse jogo é compor o maior número com as fichas sorteadas. Convide um colega e destaquem as fichas e as cartelas que estão nas páginas 13 e 15 do material complementar. Então, aqui a professora trouxe as fichas e as cartelas. Então, vocês terão que destacar. A professora vai fazer a leitura das regras e depois vocês farão esse jogo em sala de aula com o seu professor. Regras: cada jogador deve ficar com uma cartela. As fichas devem ser embaralhadas e ficar viradas para baixo. Decidam no par ou ímpar quem vai começar o jogo. Cada jogador retira uma ficha até completar um total de 5. Com as 5 fichas em mãos, cada jogador deverá formar em sua cartela o maior número possível. Vence o jogo quem obtiver o maior número. Então, vocês aqui irão trabalhar com os números decimais, então, com as 5 fichas, vocês terão que formar o maior número possível. Vence quem formar este número. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Vamos verificar o que estudamos neste capítulo? Neste capítulo, estudamos o uso dos números decimais e realizamos as operações de adição e subtração de números decimais. Vamos recordar? Então, aqui nós temos um inteiro, ele foi dividido em 10 partes, estamos considerando apenas uma dessas partes. Então, 1/10 pode ser representado pela fração 1/10 ou pelo número decimal 1/10. Já nesta outra figura, nós temos um inteiro que foi dividido em 100 partes. 1/100 pode ser representado pela fração 1/100 ou pelo número decimal 1/100. Em um número decimal, a vírgula separa a parte inteira da parte decimal.
Ao adicionarmos o zero depois do último algarismo decimal, não alteramos a parte do todo que ele representa, mas a leitura desse número é feita de acordo com a quantidade de casas decimais. Então, aqui nós temos um todo referência que foi dividido em 10 partes, estamos considerando 3 partes. Então, eu tenho 3 décimos. Neste outro exemplo, nós temos um todo referência que foi dividido em 100 partes. Estamos considerando 30 partes. Observe que é o mesmo tanto do todo referência. Só que para a leitura, nós temos que ler a quantidade de casas, ou seja, qual é a ordem correspondente a esta leitura. Então, aqui nós temos 30 centésimos. Ao comparar dois números decimais, precisamos inicialmente comparar a parte inteira. O número que tiver a maior parte inteira é o maior deles. Então, aqui nós temos 5 inteiros, ou 5 unidades, e 13 centésimos. E aqui nós temos 4 unidades e 97 centésimos. Então, o que nós iremos comparar primeiramente? A ordem da parte inteira. Então, qual que é a primeira ordem? A unidade. Então, aqui nós temos 5 e aqui nós temos 4. Qual que é o maior número? 5 inteiros e 13 centésimos. Se nós tivéssemos a parte inteira, que é a unidade, igual, então nós iríamos comparar agora a parte decimal. Caso as partes inteiras sejam iguais, ou eu tenho uma unidade igual, ou a minha centena e minha unidade são iguais, então o que eu vou comparar? A parte decimal. Então, comparamos os décimos. Então, aqui eu tenho 9 inteiros e 62 centésimos, e aqui 9 inteiros e 81 centésimos. Qual é maior, o 6 ou o 8? O 8. Então, aqui o número maior é o 9 inteiros e 81 centésimos. Caso os décimos também sejam iguais, comparamos os centésimos. Então, aqui nós temos o 7 e aqui nós temos o 4. Observe que os outros dois números são iguais. Qual é o maior número? O 7. Então, é este número aqui, 2 inteiros e 57 centésimos, que é o número maior. Então, observe que o sinal do maior está aberto para o lado do número maior. E o lado que ele estiver fechado é o número menor. Ao efetuarmos uma adição, uma subtração com números decimais, escrevemos vírgula abaixo de vírgula antes de adicionar ou subtrair. Então, observe que aqui nós temos as ordens com os números correspondentes e a vírgula. Então, antes de fazermos a subtração ou a adição, colocamos a vírgula. As nossas atividades para casa estão no Mais Atividades, páginas 177 e 178, exercícios 8 e 9. No exercício 8, nós iremos relembrar a nossa última aula, que nós conversamos sobre o perímetro. Então, calcule o perímetro das figuras abaixo. Então, aqui nós temos 3 alternativas, seriam 3 figuras, e vocês terão que calcular. Então, a professora trouxe a dica da última aula. Perímetro é a soma dos lados da figura geométrica. Então, aqui nós temos 3 figuras. Então, para vocês descobrirem o perímetro desta figura, vocês terão que somar os lados. Lembrando de colocar os números na ordem correspondente e nunca esquecer de colocar a vírgula, porque é ela que separa a parte inteira da parte decimal. No exercício 9 das nossas atividades para casa, observe os produtos que Ricardo comprou em um supermercado. Então, aqui ele comprou o azeite, o valor está abaixo, café e a maionese. Sabendo que Ricardo pagou nessa compra com uma cédula de R$ 50, quantos reais ele recebeu de troco?
Então, aqui vocês têm algumas partes importantes. Vocês sabem que ele pagou com uma nota de R$ 50, mas para mim saber qual foi o seu troco, eu preciso descobrir qual o valor da compra. Então, vocês terão que observar o valor dos produtos, fazer o cálculo e só assim vocês irão descobrir qual foi o troco que Ricardo recebeu, se realmente ele recebeu algum troco. Então, para isso, vocês precisam analisar o valor da compra. E a nossa aula terminou. Um grande abraço, até a próxima aula.